Como se destacar no mercado de trabalho? Quais as qualificações indispensáveis? São tantas dúvidas quando o assunto é carreira profissional, né? Hoje nós convidamos uma especialista em RH para nos dar algumas dicas. Quero agradecer, seja bem-vinda, Tânia Leão Segurado, por conversar com a gente sobre esse assunto aí que gera muitas dúvidas nas pessoas hoje em dia. A oportunidade de contribuir, né, com o desenvolvimento das pessoas. Coisa boa. Eu quero convidar também a Marina, tá lá na casa dela, e vai participar dessa conversa com a gente, né, Marina? Isso mesmo, Wilker. Bom dia, Tânia. Ótimo assunto para a gente tratar hoje no Aqui em Casa. Então, podemos começar. Pode ir com a primeira pergunta, Wilker. Então, bora lá. Tânia, eu queria que você começasse explicando para a gente o que é, de fato, qualificação profissional. Olha, o mercado ele está cada vez mais competitivo, principalmente nos tempos atuais. Nós vivemos um paradoxo, né? 15 milhões de desempregados, com quase 30 milhões, se nós formos contar também os desalentados, aqueles que não mais procuram trabalho. E quando um recrutador disponibiliza uma vaga para o mercado, ele se dá conta de que existem muitos candidatos, porém esses candidatos não têm o preparo necessário que aquele cargo, que aquela vaga está exigindo. Então nós vivemos esse momento de paradoxo, né? As pessoas estão disponíveis para trabalhar, procuram trabalho, mas as empresas também precisam de pessoas com algumas qualificações e as pessoas atualmente nem todas estão com essas qualificações que as empresas precisam para suas demandas. E aí entra o nosso assunto de hoje, que é como se qualificar, para qual segmento, para qual desenvolvimento, para qual capacitação é necessário que as pessoas busquem, né, estar aptos para essas vagas que estão disponíveis. Tânia, em todas as áreas é preciso procurar essa qualificação ou tem alguma área aí que fica mais tranquilo, que a pessoa pode ficar de boa? Não existe nenhuma área que deixe um candidato tranquilo, né? Nós temos que pensar da seguinte forma. Primeiro eu tenho que saber qual a carreira que eu quero, porque quando se disponibiliza um currículo, a gente encontra muito assim, olha, estou pleiteando qualquer vaga, né? Qualquer vaga significa o quê? Então, eu tenho primeiro que ter um autoconhecimento. Eu sou melhor em quê? Eu sou uma pessoa mais comunicativa, ou eu sou uma pessoa mais fechada, eu sou mais uma pessoa de análise, ou eu sou uma pessoa que posso seguir na carreira, por exemplo, na área comercial. Então, eu acho que o primeiro passo seria você se autoconhecer. Para que eu sou melhor? No que eu faço melhor? Diante disso, fica mais fácil para que eu busque qualificações. E essas qualificações não são somente ou necessariamente num banco de escola ou no banco de uma faculdade. É claro que estar preparado na academia te traz mais oportunidades, mas existem inúmeros cursos técnicos, cursos online, outras qualificações que podem te ajudar a desenvolver aquilo que você já tem de melhor e te deixar com mais chance diante das vagas que o mercado disponibiliza. Ô, Tânia, e qual a importância da qualificação profissional em tempos de crise como a que estamos passando agora? Como eu disse no início, hoje a concorrência para uma só vaga, ela beira a 30, 40, 50 pessoas. Quando eu disponibilizo uma vaga, eu recebo mais de 100, 200 currículos. Como é que eu vou me destacar desses 100, 200 currículos? É claro que eu tenho a preparação de um currículo, ela já é o primeiro destaque. Então, um currículo bem preparado, que demonstre resultados que você já teve, que demonstre de forma efetiva e prática as funções que você já exerceu, já é um primeiro passo para que o recrutador pense, né, ou faça a triagem desse seu currículo. Durante uma entrevista, sim, você vai ser necessário demonstrar aquilo que você já fez de prática e como a sua comunicação vai interferir nos resultados da empresa. Porque uma pessoa extremamente fechada, que não consegue se expressar, também ela vai, inclusive, ficar difícil para que ela se venda para o recrutador.
E aí as suas qualificações, a forma com que você enxerga o mundo, como que você está antenado, a tecnologia hoje em dia é fundamental que em qualquer lugar, em qualquer cargo, seja qualquer segmento, a pessoa tenha a disponibilidade e conheça de tecnologia, o mínimo de tecnologia, é fundamental para que você seja aquele escolhido. Tânia, agora para os jovens aí que estão em busca do primeiro emprego, as dicas são diferentes? Tem algumas dicas específicas para essas pessoas? Hoje, quando a gente busca um jovem, principalmente através desses programas, né, de jovem aprendiz, através das instituições que captam esses jovens, a grande dificuldade que nós vemos, por incrível que pareça, já não é mais na área de tecnologia, porque a gente costuma brincar que o jovem já nasce chipado hoje, né? Mas a grande dificuldade que nós vemos é, primeiro, a questão dos limites, tá? As pessoas têm que entender que dentro de uma empresa existem regras, existem limites, e a questão da comunicação. O jovem hoje ele está muito acostumado com a comunicação, vamos dizer, diminuída, curta, por conta justamente da tecnologia, né? Então, o jovem ele precisa se preocupar com a forma com que ele se comunica, porque existe um código de comunicação dentro de um ambiente empresarial, dentro de um ambiente profissional, que não deve ser o mesmo daquela nossa comunicação quando nós estamos com uma roda de amigos. E quando a gente olha para a outra ponta, as pessoas acima dos 40 que estão desempregadas, como voltar para o mercado de trabalho? Esse é um problema que nós temos, né? A geração X, a geração Baby Boomer, ela fica difícil de se recolocar no mercado, mas eu acho que se ela se requalificar, principalmente voltada para as habilidades com tecnologia, ela terá mais chances de se colocar. Essa geração é uma geração que não nasceu chipada, portanto é uma geração que tem mais dificuldades com tecnologia, com os vários softwares que existem, as aplicações que existem hoje para essa quantidade de ferramentas tecnológicas. Então, um caminho, né, é se requalificar e se atualizar na forma da aplicação das ferramentas tecnológicas que hoje estão disponíveis. Tânia, agora a gente falando sobre currículo, você até citou aí que às vezes recebe 100 currículos para uma vaga só, né? O que não pode faltar no currículo, hein? Fala pra gente aí, para quem está em casa aí, para aprender, né? Como é que fazer um currículo bem feito? Olha, uma primeira coisa que nos chama a atenção é a quantidade de currículos mal redigidos, com erros gramaticais mesmo, com erros de informação, com falta de informação, né? Às vezes a pessoa faz um currículo e não coloca, por exemplo, um e-mail ou um contato, um celular ou um telefone fixo. Isso aí acontece todo dia, tá? A outra coisa é a falta de objetividade. Por exemplo, não se coloca no currículo, se a pessoa já tem um curso superior, que ela fez, por exemplo, o ensino médio, a escola que ela fez o ensino médio. Isso é completamente desnecessário. Então, o tamanho do currículo aqui não é documento, tá? O que é documento, o que realmente chama a atenção do recrutador é objetividade. Quais são as suas competências técnicas, né? O que você sabe fazer? Você é uma pessoa que é bom em cálculo? Você domina o pacote Office? Você tem um Excel avançado? Você tem um Excel intermediário? Você conhece legislação trabalhista? Então, você evidenciar aquilo que você é bom e as entregas que você já fez nas outras empresas que você trabalhou. Então, é fundamental que quando um recrutador bate o olho no seu currículo, ele veja destacado aquilo que você já fez de melhor. Então, o tamanho não é necessário. Você pode fazer um currículo bem curto, de uma página só, mas destacando aquilo que você entrega de melhor. E que tipo de informação as pessoas não sabem, mas podem agregar no currículo? Olha, nós podemos citar, por exemplo, a capacidade de persuasão. Se é uma pessoa mediadora, olha, eu já fiz uma mediação em uma empresa que eu trabalhei, onde havia um certo conflito, onde nós fomos pressionados em algum momento e nós alcançamos esse resultado com essa mediação.
E isso é o que nós chamamos de currículo ou entrevista por competências, né? O que eu preciso saber enquanto recrutador é quais as suas entregas, o que você me entrega. Eu não preciso saber se você fez N cursos curtos ou, necessariamente que você passou por 20 empresas. Isso, em um dado momento, não é tão necessário. Eu preciso saber, olha, diante de uma pressão, diante de uma necessidade de mediação, como é que você se sai? Se alguém te pede para entregar um trabalho que é fora do horário ou que não estava previsto, não estava planejado, como é que você se sai de situações de pressão? Então, isso é que chama atenção e que faz um recrutador definir por um candidato ou por outro. Mas aí entra a questão da sinceridade, né, Tânia? Como o recrutador tem ali a noção de que aquela pessoa está falando a verdade? Quando nós fazemos, é lógico que existe primeiro uma triagem pelo currículo, né? Mas quando nós chamamos para a entrevista, que eu falo que é o momento da verdade, as perguntas por competência que nós fazemos, fica difícil para o candidato se maquiar ou, de repente, contar uma história que não seja verdadeira. Porque, com a experiência, nós temos como fazer perguntas de forma com que ele realmente nos narre situações vividas. Não tem como, diante de uma pergunta de competências, a pessoa contar uma história, né, que não tenha sido verdade, porque ao longo, né, da conversa a gente consegue fazer amarrações e percepções se ele realmente viveu aquilo ou não. E vale salientar que quando nós queremos ouvir uma história de uma pessoa, ela não precisa ser necessariamente uma história de sucesso. Pode ser uma história em que ele tenha errado, por exemplo, né? A forma com que ele aprendeu, a forma com que ele saiu disso aí, é que vai nos dar a noção de como essa pessoa lida com situações difíceis, por exemplo. Bacana, Tânia. Agora, em relação à qualificação, o candidato ali, ele precisa e deve colocar essa última qualificação que ele fez, por exemplo, algum curso, alguma reciclagem, ele precisa colocar no currículo também, isso é importante? E nessa mesma pergunta, as anteriores, aqueles cursos mais antigos de qualificação, eles devem permanecer no currículo ou só as mais atuais? Não é necessário. Como eu disse, né, se você fez um curso de curta duração ultimamente, né, nos últimos meses, no último ano, sim, coloca, mas não é necessário você listar toda aquela cadeia de cursos que você já tenha feito ao longo do tempo. Até porque as coisas vão ficando defasadas, né? O interessante, na verdade, olha, você tem ensino médio, você tem ensino superior, você já fez uma pós-graduação. Então, cita essas capacitações que são de destaque, né? Se você fez algum curso interessante nos últimos meses, coloque só esse. Mas aquela cadeia toda anterior, ela é desnecessária. O recrutador, ao longo da entrevista, ele vai perceber, né, o que você fez e aquilo que você está apto para as demandas. Ainda falando sobre currículo, né, acho que é uma etapa assim, fundamental ali no processo de seleção, acho que é o primeiro contato, né, que o entrevistador tem com o candidato. Muita gente tem medo de colocar no currículo quando tem passagens curtas por empresas. Até que ponto isso pode ser negativo? Isso pode ajudar de alguma maneira? Como o candidato ele deve ter o que o candidato tem que prestar atenção nesse momento? De colocar essas experiências profissionais mais curtas no currículo? Se você me fizesse essa pergunta há alguns anos atrás, eu diria para você que nós não iríamos olhar para esse candidato com bons olhos, se ele tenha ficado pouco tempo em cada empresa. Agora, hoje em dia, se eu estou olhando para um currículo de uma pessoa muito jovem, isso já não conta tanto para nós, porque existe aí as diferenças entre as gerações, né? Os baby boomers, que são aquelas pessoas, né, mais de 50 anos, de 40 para cima, são pessoas que prezavam por ficar muito tempo nas organizações. Então, são pessoas que prezavam pela segurança. Já essa geração, né, de 40 para baixo, de 30 para baixo, essas pessoas hoje prezam muito mais as suas carreiras do que a longevidade em um só lugar. Então, hoje em dia, a gente já não olha assim com tanto viés para quem ficou pouco tempo nas empresas. Nós vamos checar
por que essas pessoas ficaram pouco tempo nas empresas ao longo da entrevista, né? Então, hoje, não quer dizer que isso não pese, porém, não tem mais o mesmo peso que nós tínhamos há alguns anos atrás. Só para deixar claro, pouco tempo e muito tempo numa empresa, a gente está falando ali de quanto? Olha, eu não posso te definir, né, necessariamente um número exato, tá? Mas, veja bem, se eu pego um currículo que tem nos 3 últimos trabalhos, ele ficou 3 meses, 4 meses, né, nessas organizações, eu já vou ficar aí, já tem um ponto de interrogação, né, que a gente vai já deixar com que isso seja aí algo a ser verificado. Tânia, eu posso citar um outro exemplo, por exemplo, no ano passado muitas pessoas foram demitidas, né, por conta da pandemia. Então, assim, demissões do ano passado a gente tem que checar, porque pode ter sido que a empresa, por exemplo, tenha fechado, né? É verdade. Tânia, agora as empresas, muitas empresas, né, tem aqueles e-mails que para receber currículos, né, e recebe aquele monte de currículos. Para quem vai enviar um currículo para um tipo de e-mail como esse, como se destacar para esse e-mail, esse currículo não ficar ali esquecido? Tem alguma dica aí, de repente, no assunto? Como é que a pessoa pode fazer aí para que esse currículo dela seja realmente visto? Nós podemos destacar o seguinte: quando um recrutador coloca no anúncio destacar o tipo da vaga, é justamente para contribuir com a quantidade que nós recebemos de currículo, né? Então, se você coloca, olha, eu vi uma vaga para vendedor e eu coloco já no título vendedor, ele já cai no lugar certo. Então, isso já é uma primeira destaque que você pode ter. Quando se pede, por exemplo, pretensão salarial, não é à toa, porque de repente a sua pretensão é R$1.000 e a vaga é para 500. Então, eu já te descarto logo uma vez e a gente ganha tempo. A outra coisa é o que eu disse anteriormente. Quando o recrutador vai abrir o seu currículo, se ele bate o olho, o currículo não é extenso, o currículo está objetivo, ele já tem uma disponibilidade para poder fazer a análise, então já é um primeiro destaque daquela pessoa. E aí a pessoa conseguiu ali ser vista, né? O currículo dela foi selecionado e ela foi chamada para uma entrevista. Na hora que ela está de frente ali para o recrutador, o que ela precisa se atentar? O que ela deve fazer? Como se comportar? É verdade que o recrutador observa tudo, até os gestos ali, a forma de se sentar, por exemplo? Sem dúvida que é. Nós não estamos falando que as pessoas têm que ser robôs, têm que ser todas iguais, têm que estar vestidas de terno ou a mulher de uma roupa mais formal. Nós estamos falando de boa apresentação. O que é boa apresentação? Não é beleza, não é roupa de marca, por exemplo, mas é uma pessoa que tenha postura profissional, né? Uma pessoa que saiba cumprimentar, uma pessoa que se expresse, que aguarde o outro falar, que coloque as suas qualidades, as suas competências de forma mais clara. Então, simplesmente, nós estamos falando de civilidade, né? Não interessa se uma pessoa vai de calça jeans, se ela vai de terno, tá? Isso pode ter algum peso se for, por exemplo, um cargo muito estratégico, mas na maioria das vezes, né, o que nós observamos é uma boa apresentação. O que é a boa apresentação? Eu não estou com nada exagerado, eu não estou com nada de mínimo e eu consigo conversar de uma forma educada, de uma forma polida. Isso é o básico. O mínimo aqui é o melhor a se fazer. Tânia, falando sobre a qualificação profissional, seria interessante o trabalhador, por exemplo, pedir uma dica aí para o patrão de que curso ele poderia fazer, de que qualidade ali que ele estava precisando apurar mais. Seria um caminho interessante ali ele fazer algo mesmo bem específico para aquele trabalho que ele está executando? Você me fez uma pergunta muito interessante, porque o ideal é que as empresas tenham já no setor de recursos humanos ou alguém que olhe para o desenvolvimento dos colaboradores e vá fornecendo feedbacks de acordo com os objetivos para onde aquela empresa está caminhando, né? Então, olha, você é contratada com certas competências,
e a empresa, ao longo do tempo, deve te fornecer, né, o rumo para onde ela está indo. Se a empresa não faz isso, é interessante sim que o colaborador vá até o seu superior imediato e peça feedbacks. Esses feedbacks podem ser tanto comportamentais como também das competências técnicas, e que ele pergunte, né, que haja aí um diálogo para onde ele deve se desenvolver mais para que ele possa buscar, né, essa capacitação. Em alguns lugares, quando a pessoa vai fazer ali a entrevista, na sala tá lá o gestor da área e um psicólogo. Qual que é a função do psicólogo nesse momento? O psicólogo, ele vai tecnicamente ter algumas percepções, e essas percepções elas são confirmadas com os testes psicológicos com relação a algumas competências, alguns critérios que por acaso essa vaga requeira, né? Por exemplo, se eu tenho uma vaga que necessita de uma grande capacidade de concentração, isso pode ser verificado numa entrevista e vai ser checado com testes psicológicos específicos, né? Então, o teste psicológico, ele não deve rotular um candidato. Ele vai demonstrar que naquele momento, para aquela vaga específica, ele está ou não apto com aquilo que está sendo exigido. Certo. Tânia, agora eu queria que você deixasse uma dica aí para as pessoas que estão procurando aí, a gente está vendo tantas pessoas usando internet, né? Era muito mais agora, né? Claro, no período de pandemia. Pessoas que estão procurando cursos online, alguns até gratuitos, né? A gente vê que tem muitos aí disponíveis. De que maneira ela deve procurar? Ela tem que ser bem específica da área dela, ou ela tem cursos também que podem servir aí para qualquer tipo de área? O que fazer nesse momento aí de procurar um bom curso para se qualificar? Bom, como eu disse no início, procurar entender mais das ferramentas tecnológicas. Por exemplo, há algum tempo atrás, nós não estaríamos aqui fazendo essa entrevista. Eu, por exemplo, não estaria aí com a facilidade para te fornecer essa entrevista aqui online, né? Então, se inteirar mais das ferramentas tecnológicas, se inteirar, por exemplo, de como fazer uma boa redação em qualquer lugar que você trabalhe. Você precisa escrever bem, você precisa se comunicar bem. E como eu disse também no início, se conhecer o que eu gosto de fazer, o que me dá mais prazer de fazer. Então, dentro daquelas áreas que estão afins com o que eu gosto de fazer, se eu sou uma pessoa comunicativa, se eu gosto da área comercial, então eu posso aprender mais sobre técnicas de venda, eu posso aprender mais sobre negociação. Então, eu preciso olhar para mim primeiro, para depois eu olhar para fora e buscar essas qualificações. E cursos online, basta a gente procurar aí na internet, existem milhares e muitos cursos gratuitos. A questão financeira hoje não pode ser mais uma desculpa. Tá certo, Tânia. A gente está quase encerrando a nossa conversa, mas antes eu queria que você deixasse aí uma dica. Se você pudesse dar uma só dica para as pessoas que estão buscando uma recolocação no mercado de trabalho, qual seria? Eu digo que tenha uma postura profissional. Você está sendo avaliado o tempo inteiro. É claro que se você estiver numa roda da sua família, ninguém está te avaliando dessa forma. Mas, por exemplo, você pode estar em uma festa e se você tem uma boa postura profissional, alguém que é um empregador pode te notar. Então, em qualquer lugar, se você puder, tenha uma boa postura, né? Se mostre como uma pessoa que sabe se apresentar, que sabe falar, que tem uma boa comunicação, e isso hoje já é uma grande porta aberta. Tá ótimo, Tânia. Conversamos, né, com Tânia Leão Segurado, gestora de processos e de RH. Muito obrigado, viu? Pelo seu tempo, por conversar conosco sobre um assunto que é tão importante, especialmente nesse período, né? Sabemos quantas pessoas estão hoje em busca de um novo emprego e eu acho que essa entrevista aqui esclareceu muita coisa para essas pessoas. Obrigado mesmo, de verdade, viu? Eu agradeço a oportunidade. Até uma próxima, então.